Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo e hoje o nosso tema é: quero ser atleta de fisiculturismo, o que eu preciso saber? Então, antes de mais nada, eu vou pedir para você, se você está me assistindo aqui agora, não me segue ainda aqui no canal, passa a me seguir, que aqui eu falo que é como se fosse um diário aí, onde eu levo informações, minhas vivências, como educadora física e como praticante também de alguns esportes, como o fisiculturismo, que hoje, inclusive, o tema é sobre o fisiculturismo, e dentro de outras modalidades aí que eu pratico. Então, buscando não apenas a parte estética, mas todo o desenvolvimento também do nosso corpo e da nossa mente, que faz parte aí desse corpo também. Então, como uma coisa aí auxilia na outra. Então, se você não me segue, passa a me seguir aqui, já deixa aqui a tua curtida, porque isso faz o YouTube entender que esse vídeo é relevante, que esse conteúdo é relevante, fazendo uma entrega aí para mais pessoas, tá? Então, pessoal, por que eu decidi trazer esse tema, né? Sobre eu quero ser atleta e o que eu preciso saber, por onde que eu preciso começar, enfim. Eu decidi trazer esse tema primeiro, né? Como quem já me segue aqui no canal, né, já sabe que eu fui atleta aí de fisiculturismo da categoria biquíni por 5 anos. Foram mais aí de 10 campeonatos que eu participei ao longo desses 5 anos. Pela primeira federação que eu iniciei na época, que foi a federação da IFBB, eu me tornei profissional e nos meus quase 2 últimos anos aí como atleta, eu migrei para outra federação. Foram aí 2 preparações que foram aí pela NPC ou NPC, né, como algumas pessoas pronunciam. Gostei muito, inclusive, dessa federação. Porém, chegou um momento que para mim já não fazia mais sentido competir, né? E aí foi aonde eu decidi parar, porém, como eu sou especialista em reabilitação de abdômen, inclusive me tornei especialista já por conta do fisiculturismo, porque eu sabia que tinha algo errado aí com a minha barriga, né? Logo depois aí da gestação, e aí voltei aí do processo de pós-parto, fazendo vácuo abdominal, fazendo pranchas abdominais convencionais, e essa barriga só piorando. Aí que eu fui descobrir que eu tinha diástase, o que era diástase, inclusive aqui no canal tem vídeos falando sobre isso, tá? Sobre a diástase, enfim. E aí me tornei especialista, né? E pude entender o processo de reabilitação e principalmente a importância desse controle abdominal, das técnicas que eu trabalho para o palco. Tanto que hoje eu tenho aí um programa que é o programa Cintura Overall, que ele é um programa todo voltado para atletas de fisiculturismo. E eu decidi também, né, entrar nesse assunto, porque inclusive hoje eu recebi uma menção num story de uma aluna, que é uma aluna daqui da minha cidade, da técnica de reabilitação, que ela tinha vindo me perguntar sobre o fisiculturismo, né, porque ela queria competir, até porque ela também é educadora física, e ela queria porque ela achava, né, que isso ia ser, assim, um grande como que eu posso explicar? Um grande passo dentro da carreira, o que realmente da educação física, a gente vivenciar, né? Essa parte de treinamento, de dieta, o que o nosso corpo é capaz, né? E realmente o olhar ali do profissional muda muito quando a gente participa, né, de tudo isso. E eu falo mesmo por mim. E aí depois ela acabou falando, né, que ela acabou desistindo nesses stories que ela fez. E aí eu decidi, eu falei, olha, eu acho que é um vídeo super legal aí, um assunto muito legal para eu poder abordar com o pessoal no meu canal, porque aqui o YouTube, né, me proporciona essa questão de tempo ilimitado, de eu realmente poder falar, coisas que, por exemplo, no Instagram fica um vídeo muito curto, ou se for story, às vezes fica muito, a entrega não fica aquelas coisas, enfim. Então eu acho que aqui é o espaço ideal para isso, e até também para retirar aí dúvidas de vocês, caso surjam, vocês podem deixar aqui também nos comentários, porque a sua dúvida pode virar o tema de um vídeo, né? Então podem também deixar ali que eu estarei respondendo, tá? Então, gente, toda vez que alguém vem me perguntar sobre o fisiculturismo, eu sempre mostro os dois lados, tá? Então, nunca ninguém vai me ver falando apenas do lado bom do fisiculturismo. Eu sempre vou falar da parte boa e do outro lado da moeda também, que não é fácil. Isso também não é só no fisiculturismo, é no esporte de alto rendimento, que são as abdicações, né? Tudo que a gente tem que deixar aí de lado
para poder vivenciar esse sonho mesmo, tá? Então, antes da gente começar, eu quero contar para vocês como que eu entrei no fisiculturismo. Então, realmente, eu entrei dentro do fisiculturismo, isso há 8 anos, mais ou menos 7, 8 anos atrás, porque realmente eu comecei a ver, começou as redes sociais, né, começaram a ficar aí mais em alta e mostrando mais sobre o fisiculturismo e começou assim com uma vontade de mudar o físico, de ficar com um físico ainda mais atlético, né, pra realmente assim trazer essa mudança. E claro, como eu disse para vocês, eu já tinha essa visão aí profissional por eu ser da área. Então eu sabia que isso ia ser uma visibilidade maior para mim, né? Então essa foi a primeira coisa. E aí conforme eu comecei a me preparar, eu fui me apaixonando, né? E aí foi aonde realmente eu me dediquei, gente. Quem me acompanhou sabe o quanto eu me dediquei. Olha, eu fiz assim o que eu pude e eu tenho a plena certeza, a plena, tá? Que se eu não tivesse parado, eu teria chegado no objetivo que eu tinha na época, que era chegar no maior campeonato do mundo de fisiculturismo, que é o Olímpia. Eu tinha certeza que eu ia virar atleta profissional, que eu ia chegar realmente onde eu queria. Mas ali várias coisas, né, me fizeram repensar depois de alguns anos aí dentro do esporte, que eu também estaria aqui abordando com vocês, tá? Então, vamos entender o que é o fisiculturismo. Então, o fisiculturismo é um esporte, ele é um esporte de alto rendimento, tá? Muita gente acha que não é esporte porque você não tá fazendo uma força física, ou levantando um peso, ou correndo, ou algo do tipo. Então, muitas pessoas têm essa visão. Só que, gente, para você apresentar aquele físico lá no palco e se encaixar nos critérios da tua categoria, é um trabalho enorme por trás. Inclusive, tem uma colega minha que ela é praticante de outros esportes e ela até comentou comigo um dia assim, Ana, o meu esporte é difícil, né? Porque eu tenho que correr, eu tenho que nadar e eu tenho que pedalar, né? Ali na sequência. Mas eu sei que antes da minha prova, por exemplo, eu posso ir lá para relaxar minha cabeça, eu posso comer uma pizza, eu posso comer um lanche, eu posso comer algo a mais ali, ou, por exemplo, eu tô muito cansada no meu treino, eu preciso repor energias, né? E no fisiculturismo não tem isso, gente. A comida no fisiculturismo, ela é usada de forma assim, olha, bem estratégica mesmo, né? O alimento que você vai usar, a quantidade que você vai usar, dependendo ali do período que você tá, por mais que você entre num período de off-season, que é o período ali de descanso de palco, mas é onde está ocorrendo a melhoria dos pontos fracos da atleta, esses momentos também é pensado, porque a atleta que não liga para esse período, agora eu vou comer mais, eu vou comer o que eu tenho vontade, enfim, ela acaba aí perdendo às vezes o foco, a linha e acaba destruindo um físico que ela lutou para alcançar, ou ela acaba daí não trabalhando os pontos que ela precisa fazer aí a melhoria ali do físico dela, tá? Então, o fisiculturismo, ele mexe muito com a nossa parte mental por conta disso. Por quê? A gente tem o hábito de usar a comida como uma válvula de escape, e isso não é bom. Porém, gente, a comida eu falo que ela tem um. Como que eu posso explicar para vocês? A parte emocional dela conta muito. Eu vou dar um exemplo. Aquela comida que lembra a infância, aquela comida que lembra um dia de domingo na casa dos pais, aquela comida, entendeu? Então ela tem ali lembranças, né? Dependendo do alimento, do que você vai comer, os momentos, né? E muita gente fala assim, eu não preciso estar comendo para viver momentos bons. E realmente isso é verdade. Mas a comida, ela vai trazer esse gosto daquele momento à tona, né? Vai fazer a gente relembrar, enfim, né? Então ela é importante. E a gente ter essa harmonia com a comida é muito importante para a gente não ter o processo errado, que é comer exageradamente, né? Como se a comida fosse acabar, enfim. E o fisiculturismo, infelizmente, você não pode ter isso, né? Então, o controle mental que você tem que ter dentro do fisiculturismo é muito grande, né? É muito grande. Então, aí já começa abdicações. Por exemplo, assim, não é legal, por exemplo, você ir numa pizzaria com toda a tua família e só você não comer. Por mais que todo mundo entenda, sempre vai ter aquele que vai te apontar,
ou vai jogar uma provocação, ou vai falar para que você faz isso, para que essa vida, para que, ou não precisa nem ser ninguém da família, um amigo, né? Então, isso também vai fazer você ficar mais seletiva com relação a lugares que você vai, a momentos que você vive, né? Não só pela comida, mas também por comentários, né? Gente, quando eu competia, eu ouvi muitos comentários, assim, inclusive eu vou citar um que eu ouvi uma vez que eu não tenho raiva jamais, né? Eu sou grata, assim, por tudo, por todos os momentos, até por coisas ruins que já foram lançadas sobre mim, faladas pra mim, porque eu acho que tudo é aprendizado, né? Tudo é aprendizado. E eu ouvi a seguinte frase: mas você não tem vergonha do que a sua filha vai sentir quando ela crescer e saber que a mãe dela estava de biquíni num palco? Eu ouvi essa seguinte frase e eu me recordo como se fosse agora, que eu olhei para a pessoa e falei, jamais, porque eu tenho certeza que a minha filha vai ter muito orgulho de mim, porque ela vê, mesmo ela sendo pequena, ela vê o quanto eu sou dedicada, o quanto eu faço acontecer, que isso não é algo errado, eu não tô lá me mostrando, como diria minha avó, me amostrando, né, para ninguém. Eu estou ali realmente vivenciando o esporte, porque é um esporte, e eu estou pagando o preço para chegar ali e apresentar a minha melhor versão, não só física, mas aqui também mental, né? Porque é um processo mental aí que a gente passa para poder chegar naquele físico. Então, o fisiculturismo, ele é esse esporte de alto rendimento. E ele tem ali diversas categorias, categorias femininas, categorias masculinas, e por exemplo, lá nas categorias femininas, então temos a categoria biquíni, né, que é a primeira categoria. Na realidade, acabou agora de surgir uma outra categoria que eu até esqueci o nome, que é um físico até um pouco mais magro, e lembra a categoria biquíni lá no início, né, isso em 2000 e acho que 8 até antes, não me recordo, 2010, se eu não estou enganada, que a categoria biquíni, ela surgiu, não surgiu no Brasil, ela surgiu nos Estados Unidos. E lá eles gostam muito, gente, das meninas mais magras mesmo, com assim um leve ombro, um glúteo levemente arredondado, né, com poucas marcações. E a gente sabe que a categoria biquíni, ela evoluiu bastante. Então, assim, as atletas biquínis não têm um ombro pequenininho e nem gigante, mas elas têm um ombro mais avantajado, elas estão vindo um pouco mais condicionadas, um pouco mais cheias, né? Um pouco mais densas do que era lá no início, né? E como eles gostam muito dessas mulheres um pouco mais magras, então eles lançaram agora, que eu até me esqueci o nome, relembrando essa categoria biquíni lá no início, né? Então tem essa primeira aí temos a biquíni, temos a wellness, temos as figures, temos o Women's Physique, enfim, né? Tem várias divisões aí. E cada categoria tem as suas regras de físico, por exemplo. A categoria biquíni deve ter um físico assim, não pode, por exemplo, a categoria biquíni é um físico onde o árbitro bate o olho e ele não pode, por exemplo, uma parte do corpo chamar mais atenção dele do que outra. Então tem que estar tudo em sinergia, em harmonia aquele físico, né? São marcações sim musculares, mas nada de cortes profundos, né? Já diferente de uma wellness, por exemplo, onde os membros inferiores são mais avantajados, glúteo bem maior, uma gota, né? Que é aquela parte caudal ali do glúteo, é bem marcada mesmo, né? Então, assim, cada categoria tem as suas regras. Se você entrar lá no site da federação, tem as regras lá de cada categoria que ela tem que seguir e o treinamento e alimentação da atleta vai ser exatamente para isso, voltado para esse objetivo, né? Daquela categoria que a atleta ali vai se encaixar, tá? Então, isso é o fisiculturismo. E aí você treina as suas poses, porque também cada categoria tem as suas poses, né? Que isso tá tudo lá dentro das regras, o tipo de biquíni que tem que usar para aquela categoria, enfim, tudo lá dentro das regras lá de cada federação, que daí você vai seguir, né, aquilo lá, para você daí poder chegar naquele físico e ser julgada lá no palco. Então não é fácil, porque muitas vezes você chega naquele físico, mas são detalhes que fazem a diferença ali para você ganhar ou perder um campeonato, né? Então é um esporte bem complexo, que leva em consideração muitas coisas,
que às vezes você se preparou lindamente e no dia da tua apresentação alguma coisa deu errado ali no teu protocolo, o teu físico não respondeu bem, até pelo teu mental também, você acabou ficando retida, que eu tô te fazendo um exemplo, né? Não conseguiu ali performar bem no palco, nas suas poses, mostrar os teus pontos fortes e esconder os pontos fracos, que é isso, para isso que serve as poses no fisiculturismo. E aí o que que acontece? Você acaba um trabalho às vezes de meses aí, não tendo aí um bom resultado. Então é um esporte bem complexo, mas é um esporte maravilhoso, que eu sou eternamente grata, porque foi ele que me trouxe aqui com vocês hoje. Porque se não fosse o fisiculturismo, eu falo que eu não seria a profissional que eu sou hoje, nem a pessoa que eu sou hoje, né? Porque ele me transformou mesmo numa pessoa mais forte, mais focada, mais determinada, né? De olhar para aquele objetivo e falar, não, eu sei que eu sou capaz de alcançar aquele objetivo, porque ele te treina tanto para isso, naqueles momentos que você tá com fraqueza, pela tua alimentação não tá ali 100%, cansada em excesso, e boa parte das pessoas que competem no fisiculturismo são pessoas que não vivem do esporte, que colocam o esporte ali na sua vida e pagam o preço, não só financeiro, né, mas o preço mesmo de viver esse esporte, dessas abdicações que eu falei aqui para vocês, né? Então, isso é o fisiculturismo, tá? Então, qual que é os pontos positivos do fisiculturismo? Como eu disse para vocês, é um esporte de alto rendimento que vai trazer um físico ali que você se identifique, né? Vai fazer você viver experiências aí maravilhosas, tá? Cada campeonato, pessoas que você conhece, vai te treinar não só fisicamente, mas mentalmente também para outras áreas da sua vida, né? E a gente acaba sendo um espelho também para outras pessoas. Eu conheço diversas pessoas que se livraram de depressão, de anorexia, de outras doenças por conta do fisiculturismo. Então, olha que maravilhoso. O esporte em si traz isso, né? O esporte, a prática esportiva, ele traz isso, ele traz essa libertação aí de vários problemas mentais, né, problemas de saúde mesmo. Muitas pessoas iniciam olhando, acompanhando uma atleta de fisiculturismo, aí vai ver a rotina dessa atleta, começa a se interessar ali pela musculação. Então, o atleta, ele serve como inspiração também. Às vezes a pessoa que segue, ela nem quer ser atleta de fisiculturismo, mas o atleta serve de inspiração para outras pessoas também, já por esse foco, né? Então, são, assim, diversos pontos positivos baseados nisso que a gente tem. Mas, igual eu falo, tem o lado negro, né? Que muitas pessoas não veem. Então, quando você pega uma foto, tá lá no teu Instagram, na tua rede social, e vê as fotos de um campeonato, vê a atleta viajando, às vezes vê ela viajando até para fora do país, com outras pessoas, todo aquele glamour, né? Você não imagina os perrengues que esse atleta passou para chegar até lá. Perrengues financeiros, e isso eu tô trazendo experiência própria minha mesmo, né? De fazer tantas rifas, de tirar dinheiro daqui para colocar aqui, né? Para poder vivenciar aquilo. Eu vou falar a minha experiência, tá, gente? Abri mão de muitos momentos, mas muitos momentos com a minha filha, com o meu marido, para poder vivenciar, né? A minha sorte, assim, que o meu marido sempre compreendeu muito, sempre me apoiou, mesmo ele não gostando, por exemplo, do físico, porque como eu era biquíni, na reta final, ali pro palco, a biquíni, né, ficava mais seca, e era um físico que ele não gostava, mas ele nunca ficou me apontando, me julgando, pelo contrário, sempre foi o meu maior incentivador, meu maior apoiador, e isso faz toda a diferença, né? Eu passei lições para minha filha, mas eu também deixei de viver com ela alguns momentos até uma certa idade ali dela, né? E isso até me fez repensar, foi uma das coisas que me fez repensar quando eu parei ali de competir. E então, assim, como eu disse para vocês, muitos atletas de fisiculturismo não são atletas que vivem do esporte, que já tem uma empresa que patrocina, que já tem, né, os recursos ali para viver só do esporte. Boa parte dessas pessoas são pessoas que têm a sua vida profissional fora. Então, você ter que equilibrar tudo isso, família, casamento, filhos, vida social,
o teu trabalho, enfim, com o esporte não é fácil e não é para qualquer um. Então é muito lindo a gente olhar e ver, só que é onde você vai ter que parar, opa, é isso que eu quero? Eu tô disposta a abrir mão desses momentos? Eu tô disposta a realmente ver a minha família, ver as pessoas que eu gosto, comendo algo que eu quero comer, ou bebendo algo que eu quero comer, e eu não poder. E detalhe, eu não me estressar em ver o outro fazendo aquilo que eu queria fazer. Por quê? Porque isso é uma escolha minha, né? Tanto que quantas vezes o meu marido pedia pizza e lanche e comendo chocolate, isso e aquilo na minha frente. E, gente, no início foi difícil, sim, para eu lidar. Só que depois eu fui entendendo que foi uma escolha minha. Ele não podia deixar de viver a vida dele, as coisas que ele gosta de viver, de comer, enfim, né? Por mais que ele sempre me apoiasse. Então eu não podia fazer isso para ele, né? Só que uma coisa que para mim começou a pesar muito, por exemplo, a minha filha, ai mãe, quero tal bolo, isso, aquilo, eu ia lá, fazia. Daí a vontade dela era o quê? Sentar comigo e comer comigo. Mãe, eu quero que você prove. Ou às vezes ela queria preparar alguma coisa e queria que eu provasse, eu não podia provar, né? Então isso foram coisas que me fez ir repensando. E nós não podemos ser hipócritas. Dentro do fisiculturismo, quando você pensa em alto rendimento, no início pode até ser que não, no primeiro, segundo campeonato, mas dependendo do nível que você quer chegar dentro do fisiculturismo, é muito difícil o atleta que não vai precisar usar nenhum tipo de esteroides, né, de anabolizantes mesmo, é muito difícil, tá? Infelizmente, né, o esporte ele acaba ali pedindo isso. Tem atleta que chega lá sem usar? Tem, mas é difícil, pelo menos uma coisa ou outra, às vezes nem o anabolizante, mas algum outro recurso, algum outro método ali que pode prejudicar a tua saúde a longo prazo, acaba usando. E o próprio esporte de alto rendimento, pela fadiga muscular ali que você vivencia, por excesso mesmo de sobrecarga de treino, então isso pode te gerar lesões, né? Eu mesmo tenho uma dor no meu ombro que me acompanha desde a época do fisiculturismo. Eu adquiri uma lesão ali no meu músculo de posterior de coxa, mesmo com todo o acompanhamento de fisioterapia, fazendo alongamento, mobilidade, tudo isso. Acabei ali obtendo essa lesão pelo excesso de estímulo na região. Então são coisas que o atleta ele está suscetível. E aí você tem que pôr na balança. É isso que eu quero? É isso que eu não quero? Então fica aqui a pergunta, se você é uma pessoa que olha, né, esse mundo e tem essa vontade, você realmente quer ser atleta? Você realmente está disposta ou disposto a abrir mão de tudo isso, né, e vivenciar tudo isso da melhor forma possível, sem o estresse, assim, porque o estresse vai ter, óbvio, mas que eu digo assim, de não querer que o outro da tua família seja o seu companheiro, sua companheira, seus filhos, sua mãe, seu pai, deixem de fazer o que eles sempre fazem por causa de você, que você não vai poder estar comendo e vivenciando aquilo, né? Ou enfim, de momentos mesmo, de deixar de ir a certos lugares, andar com certas pessoas, né? Porque isso também faz diferença, tá, gente? Porque se você só tem amigo festeiro e você não pode sair para balada todo final de semana se você é atleta de fisiculturismo. Por quê? Porque isso vai prejudicar o teu sono, o que vai prejudicar a tua parte hormonal, o que vai prejudicar o teu rendimento em treino, né? Então, essas questões você vai ter que levar em consideração e pesar aí na balança. E se você falar, não, Ana, eu quero. Então, qual que é a minha dica aqui para você? Primeiro, experimenta. Foi até a dica que eu dei para essa minha aluna quando ela falou que ela queria, né? Falei, experimenta. Sobe uma vez no palco e vê o que você acha. Só que na hora que ela pesou mesmo o negócio, né? Que ela começou porque ela é casada, começou a pensar no marido, nos momentos que ela quer viver. Ela já é uma pessoa bem conhecida na cidade, né? Então, para ela não fez sentido nesse momento. Pode ser que mais para frente faça sentido e ela decida competir, né? Estrear, né? Então, tudo isso são perguntas que você tem que fazer e ser sincero com você mesmo. E se a tua resposta for sim, eu quero vivenciar, então vivencia uma vez e vê como que vai ser, né? Vê se realmente é aquilo que você quer, porque, gente, é só estando em cima dos palcos para você poder entender a emoção. Então, por exemplo, no meu último palco, eu nunca me esqueço disso, né? O meu marido olhou para mim e falou assim, no meu último palco, olha, você não era você no palco, né? Você
tava diferente, assim, aquela energia, aquela coisa, aquela emoção que você sempre transmitia no palco, você não passou. E uma colega minha, que é atleta, inclusive até hoje, e na época a gente conversando, eu peguei e comentei isso com ela estava assistindo a transmissão ao vivo, e ela falou exatamente isso, falou, Ana, eu não senti que era você no palco. E aí isso começou a me fazer repensar, né? Eu tava ali numa situação que eu comecei a me perguntar, é realmente isso que eu quero? Eu quero realmente continuar abrindo mão de viver esses momentos com a minha filha, de viver momentos com meu marido. Então, gente, tudo isso me fez repensar, né? E aí, também a minha saúde também já não tava aquelas coisas, né? Eu, na época, era uma pessoa muito ansiosa, e eu estava até sofrendo um pouco por conta dessa ansiedade, e eu não estava sabendo lidar ali com o esporte em si. Enfim, são N fatores aí que influenciaram, e aí foi onde eu tomei a decisão de ficar aí, eu brinco, né, por trás dos palcos. Então, hoje trabalho aí com as atletas de fisiculturismo, e sou muito grata por tudo que eu vivenciei dentro do fisiculturismo, inclusive as dificuldades, porque foram elas, igual eu falei aqui para vocês, que me prepararam para eu estar aqui hoje, né? Levar a minha experiência e realmente poder estar ajudando aí outras atletas com a experiência que eu tive em ter esse protocolo tão diferenciado aí para a linha de cintura das atletas, que eu sei que é diferenciado, que faz a diferença na vida das atletas, que realmente aí se tornam minhas alunas, tá? Então, o que eu vou fazer aqui com vocês? Eu vou deixar algumas dicas, né? Se você realmente fala assim, não, eu quero vivenciar. Então, primeira coisa, gente, se eu pudesse no passado, a Ana do passado, saber disso agora, muitas coisas eu teria evitado, né? Mas enfim, é o que eu falei, faz parte ali do processo, né? Então, primeira coisa, procure a pessoa que vai te orientar, o seu coach, tudo, procure referências. Não vai só por rede social, porque é famoso, porque tem atleta famoso. Gente, não faça isso. Claro que isso é uma coisa que também pode contar, mas experiência própria, tá? Já tive aí pessoas famosas no meio que me acompanharam e que quando eu fui fazer esse acompanhamento de perto, pessoas que inclusive eu era super fã, não era nada daquilo que eu imaginava, né? E que se às vezes eu tivesse continuado com essas pessoas, eu teria aí ferrado com a minha saúde, né? Enfim. Então, procure pessoas realmente capacitadas. Então, não é aquela pessoa, por exemplo, que não é educador físico, que não é nutricionista, que não é nada ali da área. E ela competiu algumas vezes, ela virou coach. Gente, por favor, não façam isso. A pessoa não tem como o treinador já te passar a dieta se ele não tem entendimento da nutrição. Então, procure, por exemplo, o teu preparador que ele tenha ambas formações em nutrição, em educação física para poder montar o treino ideal para você, ou que seja uma equipe, né, que tenha o treinador, que tenha o nutricionista, né? Então tenham isso. Por quê? Porque faz toda a diferença. No teu primeiro, segundo campeonato, eu não orientaria já de cara você entrar com recursos hormonais. Por quê? O ideal é você extrair o teu máximo potencial sem o uso de ergogênicos para depois você entrar com o uso dos ergogênicos, né? Principalmente na fase ali, por exemplo, de off. Só que muitas atletas já iniciam com tudo o uso de esteroides. Nunca treinaram direito, né? Estão iniciando agora no esporte, nem sabe se vão se manter, se não vão, e os treinadores, os coaches, enfim, já vão enfiando. Eu não estou generalizando, tá, gente? Por favor, mas eu estou dizendo que infelizmente é o que acontece com muitas. Então, assim, o fisiculturismo é um esporte de paciência. Não adianta você começar agora e você já querer se comparar com um atleta que é Miss Olímpia. Entendeu? Não adianta. Ou com aquela atleta que está virando profissional, que já está ali há 5, 6 anos no processo, né? Ou 3 anos que seja, né? Você está começando agora, então tenha paciência. Cada campeonato, o teu físico vai evoluir um pouquinho. Então, consciência nas pessoas que você vai escolher para cuidar de você. Porque por mais que é um esporte de alto rendimento, que infelizmente nessa parte de saúde a gente tenta manter o máximo saudável possível, mas a gente sabe que, né, com o passar do tempo, dependendo do número de anos que vai viver disso, pode vir a prejudicar, sim. Infelizmente é a realidade, né? Claro que tem muitos que param de competir, vivem uma vida maravilhosa, sem problemas nenhum, mas existem outras pessoas que acabam aí colhendo o fruto da impaciência, né? De querer acelerar aí o processo. Então, por favor, escolham, né, quem vocês
vão ter ali do lado de vocês. Busquem referências, conversem com as atletas que são dessas pessoas ou que já foram desses coaches, enfim, tá? Realmente sejam bem criteriosos, né, com relação a isso. E pese na balança, né? Se, competi, e agora? Né, competi, gostei, será que eu dou conta de continuar, né? Pesa na balança, é realmente isso que você quer ou não? Não é isso que você quer, né? E, gente, uma coisa muito importante que eu vou deixar aqui para vocês para finalizar agora esse vídeo. Muitas pessoas vão te criticar, tá? Muitas, 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 muitas. Vão ter pessoas que vão te apontar o dedo, vão falar que você é doida, né? Eu ouvi, gente, cada coisa. Meu marido ouviu cada coisa, ainda mais nós que somos de cidade pequena. E aqui eu fui uma das primeiras pessoas que entrou aí no fisiculturismo aqui da cidade. E meu Deus, a gente ouviu muita coisa, sabe? Muita coisa assim, baixa, de baixo calão, sabe? Me apontando o dedo. Até teve essa questão, né? Igual eu coloquei aqui pra vocês. Nossa, você não acha que a tua filha vai ter vergonha de você? Enfim, então são coisas que me prejudicaram muito no passado, porque eu não sabia lidar com esses comentários, né? Comentários, por exemplo, nossa, ela tá muito feia porque ela tá muito magra, né? Olha ela, o braço como que tá parecendo um homem, porque a pessoa vê por foto, dá a impressão que tá muito grande quando a gente tá muito seca, né? E aí na hora que vê pessoalmente, vê que não é tudo aquilo, ainda mais na categoria biquíni. E teve um dia por isso que o apoio da família é bem importante, né? Teve um dia que meu marido olhou para mim e falou assim: olha, eu não estou dando importância nenhuma para esses comentários. Para mim não faz diferença nenhuma. Só que se for para você ficar do jeito que você anda ficando, mal, se estressando com esse tipo de comentário, é melhor você nem continuar. Né, porque vai ter. Então foi aonde deu aquele estralo assim em mim, eu falei, é verdade. Porque, gente, se você não fizer, vão falar, se você fizer, vão falar, sempre terão as críticas. Sempre terá críticas, sempre. Infelizmente essa é a realidade. Você fazendo ou deixando de fazer. Então você escolhe, você tem que ver o que é melhor para você, né, para as pessoas ali da tua convivência, né? Então, essa é a minha dica assim principal, né? O meu conselho, na realidade, não chega nem a ser uma dica, tá? Gente, finalizamos aqui, tá? Eu quero trazer mais vídeos para vocês com dicas aí sobre o fisiculturismo, até porque além de ser algo que eu vivenciei, eu trabalho dentro do fisiculturismo também, estou em contato sempre com as atletas, então quero trazer mais vídeos aí de dicas para vocês, baseado aí na experiência que eu tive ao longo desses anos e tenho, né, na realidade até hoje, tá bom? Então não se esqueça, gostou desse vídeo, deixa sua curtida, passa a me seguir aqui no canal, né? E espero aí poder ter auxiliado. Até o nosso próximo vídeo.